Bom dia, nós estamos aqui com o professor Everton Rosa, que é professor da UFG e economista, doutor em economia. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o regime de recuperação fiscal. Bom dia, professor. Bom dia. Eu queria primeiro que o senhor explicasse o que é, afinal, esse regime de recuperação fiscal, que as pessoas às vezes colocam como RRF. Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Sim. A partir de 2015, né, sobretudo ali em 2016, o que aconteceu? O país entrou em crise econômica, né, em 2014, recessão, 2015 foi uma crise aberta, 2016 também. Então, o que aconteceu? Entre outras coisas, aconteceu o impeachment, né, mas uma série de mudanças foram feitas, sobretudo a partir do Henrique Meirelles como ministro da Fazenda. E entre as mudanças, o que foi aprovado em 2016 foi a emenda condicional, né, de teto dos gastos obrigatórios. Né? Se fala que é teto dos gastos públicos, mas não é, só das despesas obrigatórias constitucionais. Então, o que aconteceu? Nesse período então, de recessão somada a essas medidas de ajuste fiscal, ficou nítido que o quê? Que os estados iam quebrar. Né? Ele já vinha com uma situação fiscal deteriorada e vem isso desde os anos 90, então não é nada novo. Só que como havia crescimento econômico, essa situação fiscal deteriorada ela é administrável. Quando o crescimento econômico desaparece, essa situação fiscal ela se deteriora ainda mais muito rápido. Né? Então o que acontece? Então quando você começa a fazer o ajuste fiscal, você começa uma parte com a Dilma e se aprofunda com o governo Temer. Quando você faz isso, você vai gerando uma crise financeira nos estados. Então, 2 estados já entraram nesse regime de recuperação fiscal, né, que foi o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Espera-se que Minas Gerais vai entrar e o governador atual está querendo entrar no regime. Né? Então, o que é isso? Então, frente a esse quadro de crise fiscal, pela ausência de crescimento econômico, os estados estão vendo o quê? Aumento dos seus gastos com pessoal, com juros, com amortização, né? E estão sem perspectiva de aumento de arrecadação. Então, qual que é o ponto? Eles estão se configurando como situação de crise. Então, o governo, o que ele fez? Né? Em parte se antecipando e em parte por receber pedidos de ajuda dos governos estaduais e municípios. Então, ele criou essa lei, né, na verdade, esse plano, né, de recuperação fiscal, e isso foi em 2017. Né? Então, assim, aparentemente é uma coisa, vamos dizer assim, algo interessante, porque é a União se comprometendo a auxiliar os estados em dificuldades. Só que nada é mais diferente do que isso, no fim das contas. Né? Para resumir, esse regime de recuperação fiscal é uma forma do que? Determinadas leis, determinadas propostas de reforma não passaram com o governo Temer. E a adoção do regime de recuperação fiscal é uma forma do que? De fazer reformas indiretamente, pelo menos no âmbito dos estados. Então não é à toa que para você fazer parte do regime de recuperação fiscal, você tem que se comprometer com uma série de coisas. E o que é isso? É o que sempre foi desde os anos 90. É a privatização de empresas públicas, né? É um comprometimento para não aumentar nenhum tipo de despesa obrigatória, né? Seja de carreira, seja de remuneração de servidores públicos, né? Seja na área de educação, saúde, ou seja, você não vai aumentar nenhuma despesa obrigatória, você fica comprometido a partir disso. E as duas coisas, assim, acho que de mais impacto, tendo em vista que não foi ainda aprovada uma reforma da Previdência, então o governo Temer não se conseguiu, vão tentar novamente uma reforma da Previdência, é que nesse regime de recuperação fiscal, os estados que entrarem, eles são obrigados a fazerem tanto um regime próprio de previdência para os seus servidores estaduais, como um regime complementar de previdência. Então isso aí, então, além de privatização, está sendo exigido muito claramente que você tem que adotar esse regime de previdência. Isso é bom para a União.
porque esses servidores passam a não fazer parte mais do regime geral, ou seja, não vão ser sustentados pelo Tesouro Nacional. Então, assim, no fim das contas, isso não é um regime de recuperação fiscal, é um regime, primeiro, de alienação de bens públicos, de outro, de contenção dos gastos com o pessoal, né, nos estados, limite para execução das funções básicas do Estado, né? Então, todas as funções constitucionais de atendimento dele, educação, alimentação, moradia, trabalho, previdência, essas funções estão sendo todas contidas. Então, assim, o espírito do regime de recuperação fiscal é o mesmo espírito da emenda constitucional 95 de 2016, que definiu um teto sobre as despesas obrigatórias, despesas primárias, né? Então, é disso que se trata. Mas, no discurso, é o quê? É uma forma do governo federal auxiliar os estados em dificuldade financeira. Em relação a isso, o regime de recuperação fiscal, pelo que eu dei uma lida, ele tem um tempo, né, um prazo. Sim. Quando ele termina, o Estado pode voltar ao normal, digamos assim? Então, a duração de 36 meses, né, pode haver alguma prorrogação. A questão é assim, ao normal. Se ele privatizar suas empresas públicas, quando terminar esse prazo, ele não tem mais esses ativos, né? Então, o que significa? Ele não tem nem o ônus e nem o bônus de ter as empresas estatais, né? Uma das exigências desse regime, por exemplo, é a privatização, por exemplo, nas áreas de energia, sistema financeiro, saneamento, né? Então, assim, se o Goiás entra nisso, provavelmente vai privatizar sanear, né? E aí termina esse prazo, o que acontece? O Goiás não tem mais uma empresa pública de saneamento básico. Então significa o quê? Saneamento básico vai ser feito motivado por lucro e não motivado com universalização do acesso, né? Então é difícil, né? Então assim, não tem volta ao normal, né? E outra coisa que não tem, o plano basicamente é o seguinte: nós estamos aqui falando de contenção de despesas, sobretudo despesas com o pessoal, né? Contenção dos planos de carreira, alienação dos ativos públicos, né? Quando o que resolveria toda essa situação, né? Dívida não tem jeito, a única coisa que resolve o problema de dívida é geração de renda. Agora, para gerar renda não tem jeito, tem que ter gasto, tem que ter investimento. Então, o governo federal, né, na época o ministro Meirelles, né, então ele está tentando propor um esquema de resolução de endividamento sem crescimento econômico. Então, isso não existe. Então, provavelmente, o que vai acontecer com esses estados que estão na penúria, né? Sobretudo o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, espero que Goiás não entre nessa. Ao final do período, você vai se desfazer dos anéis e a questão é o que vai dar dinamismo para o Estado. Aí nós vamos voltar ao problema crônico. Sem apoio federal, sem investimento, sem fontes de financiamento, com a União concentrando os recursos tributários e não repassando adequadamente pelos fundos constitucionais. Então, o que isso rola para Goiás fazer? Desoneração, renúncia fiscal, que agrava o problema de endividamento de Goiás. Ou seja, é uma bola de neve, fica sempre nisso. A gente acabou de passar pela aprovação da redução dos incentivos fiscais, né? Então isso pode reduzir ainda mais. Sim, no regime de recuperação fiscal, uma das medidas lá é rever essas renúncias, reduzir, na verdade, né? Então, veja só, quando a União não dá condições para o investimento, se você não tiver apoio dos bancos federais, porque você já privatizou lá atrás, em 97, você já privatizou os bancos estaduais. Então significa o quê? Você não tem autonomia financeira para fazer isso. Então a única forma que qualquer governador tem para incentivar, trazer empresa e tal, é fazer algo que é péssimo, que é renunciar à receita. E nenhum estado tem espaço para ficar renunciando à receita. Então só um adendo aqui, por que está essa situação de crise fiscal? Para sair da crise de 2008, por exemplo, você deu redução de IPI e tudo mais. Todas essas formas de estímulos são alternativas a fazer investimento público direto. Então, o que você faz? Você tenta incentivar os empresários privados a fazer os gastos a partir de uma redução de tributos.
A alternativa a isso é fazer investimento público direto. Então, essa foi a escolha que foi feita. Essa escolha reduz o montante de recursos que a União deve repassar aos estados municípios. É por isso que os estados e municípios estão numa situação precária hoje, né? Por conta dessas opções. Então, o que os estados deveriam fazer nesse atual momento? Os estados deveriam se unir e pressionar a União a um outro tipo de ajuste. Na verdade, os estados deveriam se unir e cobrar um pacto federativo. Do jeito que funciona hoje, o que é que acontece, né? A União, de certa forma, ela é capturada pelo sistema financeiro a partir dos títulos públicos federais, né? Pelos formadores de preço desses títulos públicos, e a União faz a mesma coisa com os estados. Então, assim, o que os detentores da dívida pública cobram da União, a União cobra, às vezes, em condições piores dos próprios estados. Então, veja só, então, é uma situação aqui singular, em que é mais fácil para um estado se endividar internacionalmente para tentar fazer qualquer coisa no seu estado do que se endividar com a própria União. Então, assim, o Pacto Federativo está totalmente rompido, né? E essa lei, né, que institui esse regime de recuperação fiscal não resolve o Pacto Federativo. No fim das contas, voluntariamente, nenhum governador deveria sonhar em querer entrar nisso, a não ser que o objetivo seja privatizar as empresas públicas, precarizar a condição de trabalho dos servidores públicos e tudo mais. A não ser que esse seja o objetivo, não tem razão para você aceitar entrar num negócio desse. Né? Agora, sobre a situação dos servidores, eu queria que você explicasse um pouco mais, assim, porque hoje o governador coloca como uma solução aos servidores que estão sem receber dezembro a entrada no regime de recuperação fiscal. Ele fala, olha, o salário está atrasado, mas a gente está entrar nesse regime e vai resolver a situação. Mas agora, a gente entendendo um pouco do regime, os servidores acabam saindo um pouco prejudicados. Então, eu queria que você explicasse quais são os impactos para os servidores públicos do Estado. Então, aí depende do servidor, né? Então, nós sabemos que há algumas categorias que estão ameaçadas de não receber, né? Já se manifestaram, o governo parece que já está voltando atrás. Nós sabemos que tem categorias que já foram contempladas desde o começo, né? Do judiciário, por exemplo. Então, é aquela coisa, né? Há servidores e servidores, né? E há muito privilégio, evidentemente, né? Mas a questão é a seguinte: existem alternativas, mas normalmente nessa discussão política, no fim das contas, nunca é a discussão realmente de equilíbrio das contas públicas, é a discussão política de como distribuir os recursos públicos, né? Então, nessa discussão política, o governador elegeu suas prioridades e disse quem que não é, quem que vai ficar para atrasado. Qual que é o ponto? Na verdade, você não pode deixar de pagar ninguém, porque isso é inconstitucional, né? Então, o Estado tem que se virar para pagar, né? Tem que acionar a União, né? Você tem que cobrar judicialmente, se for o caso, né? Em última instância, são os tesouros que têm que pagar essa conta. Aí, o que eu acho que é difícil explicar, como que você explica para os servidores que eles podem não receber quando o Estado, por exemplo, renuncia um terço de ICMS, sabe? Esse tipo de coisa. E aí vem de novo, mas o Estado tem outra alternativa a não ser renunciar a ICMS? Então, entendeu? Por isso que o problema não é do Estado de Goiás em particular, ou do Rio de Janeiro, por mais que, nos casos de corrupção, por exemplo, no Rio de Janeiro fica muito claro, né? Por mais que tenha esses ruídos, esse é um problema estrutural, e é um problema estrutural que vem desde a Lei 94/96 de 1997. Desde que os estados renegociaram as dívidas, privatizar patrimônio público, privatizar os bancos estaduais, nós estamos na mesma bola de neve de endividamento. Então, olha só, tudo que é cobrado nesse regime de recuperação fiscal, em geral, já foi cobrado desde os anos 90. Então, veja só, nós já estamos aí há 3 décadas fazendo ajuste fiscal. A diferença é que a gente fazia ajuste fiscal com crescimento econômico. A partir de 2014 nós não conseguimos, né? E nessa busca de tentar fazer superávit, equilibrar as contas, o pessoal está querendo fazer isso mesmo quando não tem crescimento econômico. Qual que é o problema? Não dá para fazer assim, né? O que dá para fazer? Dá para você
na forma de emendas constitucionais e respeitando a Constituição, no fim das contas. Então é disso que se trata. Então, desde a emenda do teto dos gastos, nunca houve realmente a intenção de ajustar as contas públicas. Há uma intenção de o quê? Redistribuir os recursos públicos. Então fica muito claro, a área financeira é favorecida porque não tá restrita ao teto, e as despesas básicas que são responsabilidade do Estado, essas ficam sob escrutínio, né? O pente fino é passado aí. E acho muito difícil isso, e eu acho que os governos e os municípios, né? Porque os municípios também estão na mesma situação, né? O que eles devem exigir? Um pente fino, né? Por exemplo, o Estado de Goiás sabe que ele foi um dos prejudicados pela Lei Candir, que abriu mão de ICMS sobre exportação, e não tem reposição disso. E agora, veja só, por isso que eu vou falar, esse é um quadro que vem há décadas já, né? E essa regime de recuperação não corrige esse problema. Ou seja, então o que nós vamos fazer? Vamos precarizar os serviços públicos, evidentemente você precariza para depois também privatizar. Vamos privatizar as empresas públicas, provavelmente o Estado vai securitizar a arrecadação, ou seja, vai passar, então a arrecadação que ele tem para receber, ele vai vender isso. Também esse é todo o esquema, né? Nas empresas estatais não dependentes. Ou seja, tudo que você está fazendo é para encolher e enxugar o tamanho do Estado. E supostamente isso deve ser positivo. Só tem um problema. Se você faz isso, o que entra no lugar? O que move a economia? E é isso que nós estamos. Então, os servidores públicos, eles têm que se organizar, né? Então, não é só o professor, ou o militar, ou o cara da saúde. Foi contra o militar, tem que todo mundo apoiar também, porque senão o que vai acontecer? Os servidores, se estiverem mais bem colocados, vão ter os seus reajustes, sua carreira preservada, os demais não. E a questão é, todos são necessários. Né? Agora, pelo que o senhor está falando, o problema é estrutural, não está nas mãos de um partido específico, né, como eles têm colocado hoje. Um fica jogando para o outro a culpa do Estado de Goiás hoje. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sim, então o problema estrutural por conta da Lei 94/96 de 97 e da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. Desde que ela foi implementada, a Lei de Responsabilidade Fiscal, se sabia que ela era problemática porque ignorava o ciclo econômico. O que significa isso? Se o Estado está endividado, tem déficit e tudo mais, é porque o gestor é ineficiente, né, na compreensão geral. Só que na verdade não se trata disso. Pelo ciclo econômico, o Estado pode se endividar, pode ter déficit, porque a performance econômica diminui a arrecadação, independente do que é feito na área dos gastos. Né? Então, o que acontece com esse regime de recuperação fiscal, ou com a própria emenda constitucional 95? Né? A ideia é que você corrigiria, levaria em conta o ciclo econômico. Em parte é verdade, só que você leva em conta o ciclo econômico de uma forma nefasta. Não é aquela de que você ganha flexibilidade para a gestão pública, é naquela que, mesmo com crise econômica e perda de arrecadação, o Estado vai se comprometer a buscar redução do endividamento e buscar superar. Eu acho que o termo técnico é imbecil, né? Porque é disso que se trata. Não se faz ajuste fiscal em economias que estão em crise. Você não faz um negócio desse. Né? Todo mundo sabe, né? Isso aí qualquer linha econômica vai tratar. Você pode aumentar impostos, você pode reduzir investimento público somente quando a economia tem força para se conduzir sozinha. Né? Agora, o que nós estamos fazendo no Brasil desde 2016, tanto do ponto de vista da União quanto dos estados e municípios? Nós estamos querendo ajustar contas com uma péssima performance econômica. Não tem jeito, não vai fechar. Então, o que nós vamos fazer? Então, qual que é a proposta, então? A proposta é a gente ir modificando a Carta Constitucional aos poucos. Com o discurso de que tem muito direito, não dá para financiar. Não tem muito direito, você tem os direitos do cidadão que se constituiu no século XX, é isso que nós temos. Então, se o Brasil está achando que tem direito demais, então vamos abrir uma Assembleia Constituinte, rever o Pacto Federativo. A questão é, nós estamos
fazendo as reformas pelas bordas aqui, a população não está nem percebendo isso, né? E é ela que arca. No fim das contas, eu tenho ultimamente utilizado um pouco da retórica do Partido Republicano, porque sempre foi focado nos impostos. As pessoas pagam os impostos, né? Então elas têm que ter a contrapartida. E que, que a União e os governos estaduais, se entrarem nesse regime, estão fazendo é o seguinte: ó, vocês vão pagar os tributos e não vão ter a contrapartida, e vocês têm que aceitar, porque estamos em crise fiscal. Ninguém tem que aceitar isso, porque essa não é a única alternativa. A grande alternativa a isso tudo é o que os países civilizados sempre fizeram: é você aumentar o investimento. Se não der para aumentar o investimento privado, você aumenta o investimento público. Você recupera a economia e aí você ajusta. É assim que funciona, né? Então, o estado de Goiás, como os outros estados, tem dívidas com a União, e ninguém está pedindo um pente fino nessas dívidas, nas condições que são absurdas de taxa de juros que os entes estaduais têm que pagar para a União. Então, é aí que tem que passar o pente fino, primeiramente. Então, essa que é a grande questão do nosso tempo aqui, né, desde 2016, é que nós estamos fazendo uma série de reformas sem fazer auditoria e passar pente fino nas contas, né? E aí, como que se justifica isso? É político, né? Então, se a população for aceitando, os caras vão fazendo, assim que funciona, né? Então, com a questão específica de um passar para o outro, né? Nessa discussão, tanto o ex-governador quanto o novo governador, nenhum deles tem razão, né? Os tribunais de conta, a Secretaria do Tesouro Nacional deram aval para as contas do governador anterior, né? Supostamente, assim, se você só desrespeita a lei de responsabilidade fiscal se a Assembleia Legislativa achar que foi, né? Então, as contas foram aprovadas, então não se pode alegar uma herança maldita. De outro lado, nós sabemos que também não é assim que funciona a coisa. E surpreende muito o governador se sentir surpreso, sendo que foi deputado esse tempo todo por esse estado, senador, né? Por esse estado. Então, eu vi declaração recente de que só sentando aqui para conhecer a situação, a grave situação financeira. Não, pelo contrário. A situação financeira dos estados é grave, e há muito tempo que é grave. Só que, de novo, se tem crescimento econômico, o endividamento ele é administrável, ele até reduz, sem fazer muito esforço. Agora, sem isso, aí é grave mesmo, né? Tá certo, professor. Obrigada pela sua participação, por esclarecer nossas dúvidas. Obrigada por você que nos assistiu.